Você não é pobre porque ganha pouco. Você é pobre porque compra coisas que te impedem de acumular capital. A diferença entre quem constrói riqueza e quem morre trabalhando não está na renda. Está no que você faz com ela nos primeiros 5 segundos após recebê-la. A maioria das pessoas nunca terá dinheiro não porque o sistema é injusto, mas porque elas transformam cada centavo em lixo antes que ele tenha chance de trabalhar. Vou te mostrar os 5 destruidores silenciosos de qualquer possibilidade de você sair do buraco. E vou te mostrar por que você continua comprando todos eles. Antes de começar, vamos eliminar o ruído. Você vai dizer que o problema é o governo. Não é. Você vai dizer que é culpa do patrão. Não é. Você vai dizer que é o imposto. Não é. Você vai dizer que falta sorte, que falta oportunidade, que o sistema está contra você. Nada disso importa. Porque em qualquer sistema, sob qualquer governo, com qualquer salário, existem pessoas que acumulam capital e pessoas que morrem devendo. A única diferença entre essas duas categorias é o comportamento de compra. E comportamento de compra não tem nada a ver com sorte, tem a ver com controle. Imagine uma corrente presa ao seu tornozelo. Cada elo dessa corrente pesa 10 quilos. Você acorda todo dia e tenta andar, tenta correr, tenta subir, mas a corrente te puxa de volta. Você culpa o chão, culpa a gravidade, culpa quem colocou a corrente. Mas a verdade é simples. Você mesmo está adicionando elos novos toda semana. E cada vez que você compra um dos 5 destruidores de riqueza, você solda mais um pedaço de ferro no seu tornozelo. Quanto mais você compra, mais pesada fica a corrente, até que você não consegue mais se mover. E aí, você chama isso de vida difícil. Vou te ensinar algo que ninguém explica direito. Riqueza não é construída com o que você ganha. É construída com o que você não gasta. Capital base é o dinheiro que sobra após todas as contas pagas e que fica parado, intocável, acumulando. Sem capital base, você nunca sai do lugar. Não importa quanto ganha. Com capital base, mesmo pequeno, você começa a jogar um jogo diferente. Mas aqui está o problema. Você não pode acumular capital se continua comprando coisas que drenam sua capacidade de poupar. E a maioria das pessoas compra essas coisas sem pensar, sem questionar, sem perceber que cada compra é um voto contra a própria liberdade financeira. Os 5 destruidores de riqueza não são produtos ruins. São produtos que consomem uma porcentagem brutal da sua renda sem gerar retorno de longo prazo. E o pior, a sociedade te ensina a comprá-los. Vamos começar pelo mais óbvio. O carro novo é o maior assassino silencioso de capital que existe. Você compra um carro zero por 40 mil, 50 mil, 60 mil reais. No instante em que você tira ele da concessionária, ele vale 30% menos. Você perdeu 10, 15 mil reais em 30 segundos. Não por acidente, não por má sorte, por decisão. Além disso, você vai pagar financiamento com juros, IPVA todo ano, seguro caro porque o carro é novo, manutenção em concessionária, combustível, estacionamento e depreciação contínua. Em 5 anos, aquele carro de 50 mil vai valer 20. Você jogou 30 mil reais no lixo. Mas o problema não é só o dinheiro perdido. É o custo de oportunidade. Se você tivesse comprado um carro usado por 15 mil e investido os outros 35 mil a uma taxa de retorno modesta, em 10 anos você teria mais de 70 mil. Mas você não tem 70 mil. Você tem um carro valendo 12 mil e nenhum capital. Agora vem a parte que dói. Por que você comprou o carro novo? Não foi necessidade. Foi ego. Foi status. Foi a ideia de que você merece. Foi o cheiro de carro novo. O prazer de mostrar para os vizinhos.
A sensação de sucesso. Você trocou capital real por sensação temporária. E a sensação passou em 2 semanas. O prejuízo vai durar décadas. Moradia é necessária. Ninguém discute isso, mas a casa que você escolhe morar define se você vai acumular capital ou passar a vida preso. A maioria das pessoas compra ou aluga o maior espaço que consegue pagar. Isso é um erro brutal. Quando você mora em uma casa grande, você paga aluguel ou prestação mais alta, mais IPTU, mais conta de luz, mais conta de água, mais manutenção, mais móveis para preencher os cômodos vazios, mais limpeza, mais tudo. E o pior, você não usa metade daquilo. Você tem 3 quartos, mas dorme em um. Você tem sala de jantar, mas come na cozinha. Você tem quintal, mas nunca vai lá. Você está pagando por espaço morto, e esse espaço morto está comendo seu capital todos os meses. Vou te dar um exemplo simples. Se você paga R$ 1.500 de aluguel, quando poderia pagar 900 em um lugar menor, você está jogando R$ 600 no lixo todo mês. Em um ano, são R$ 7.200. Em 10 anos, 72 mil. R$ 72 mil que poderiam estar investidos, rendendo, crescendo, mas não estão. Estão pagando cômodos que você não usa. Por quê? Status, conforto desnecessário, medo do julgamento alheio. Você não quer que as pessoas pensem que você está mal de vida. Então você escolhe parecer bem, em vez de estar bem, e fica preso na corrente. Aqui está uma verdade que ninguém quer ouvir. Se você precisa parcelar, você não tem dinheiro para comprar. Parcelamento não é uma ferramenta de compra inteligente. É uma armadilha psicológica. Quando você parcela algo em 12 vezes, você transforma um impulso em uma dívida de longo prazo. E o problema não é a dívida em si, é o acúmulo. Você parcela o sofá, depois parcela a TV, depois parcela o celular. Depois parcela a geladeira. Depois parcela as roupas. Em 6 meses, você tem 15 parcelas diferentes saindo da sua conta. E cada uma delas é pequena. Parece inofensiva. Mas, quando você soma tudo, percebe que metade da sua renda está presa em compras que você fez há meses e já esqueceu. Você não tem capital livre. Você tem promessas de pagamento futuro. E enquanto essas promessas existem, você não pode poupar, não pode investir, não pode sair do lugar. Você está imobilizado por objetos que nem te trazem mais prazer. A TV que você parcelou, você nem liga mais. O sofá já está velho. O celular já tem modelo mais novo. Mas as parcelas continuam, mês após mês, drenando seu futuro. E aqui está o pior. Você acha que está fazendo um bom negócio porque a parcela é pequena. Mas a parcela não é pequena. A soma de todas as parcelas é gigante. E você nunca soma. Você só olha uma de cada vez e continua parcelando. Esse aqui é silencioso, invisível, imortal. Comer fora parece barato, parece conveniente, parece necessário, mas quando você soma ao longo do mês, percebe que está jogando uma fortuna no lixo. Um almoço fora custa, em média, R$ 25 reais. Você faz isso 5 vezes por semana, 4 semanas por mês. São R$ 500 reais por mês só em almoço. Agora adicione os cafés, as cervejas, os lanches, as pizzas de fim de semana. No final do mês, você gastou facilmente R$ 1.000 em alimentação fora de casa. R$ 1.000 que poderiam ter sido 200 se você cozinhasse. A diferença? R$ 800 reais por mês. Quase 10 mil por ano. Em 10 anos, 100 mil reais. 100 mil reais queimados em conveniência e preguiça. Mas aqui está a parte que mais dói. Você não lembra do que comeu. Você lembra da pizza de ontem, do almoço da terça, do lanche de sexta? Não, tudo se perdeu. Mas o dinheiro também se perdeu e não volta. Cozinhar em casa não é glamouroso, não dá status, não tira foto bonita para o Instagram, mas constrói capital.
E capital é o que te tira da corrente. Vou ser direto. Álcool é um dos maiores ladrões de riqueza que existe. Não estou falando de moralidade. Estou falando de matemática. Se você sai todo fim de semana e gasta 100, R$ 150 em bebida, você está jogando R$ 600 por mês no ralo. 7.200 por ano, 72 mil em 10 anos. E o que você tem no final? Nada. Absolutamente nada. Nenhum ativo, nenhum investimento, nenhum retorno. Só memórias vagas e ressaca. O mesmo vale para shows, festivais, cinemas, streaming múltiplo, games, apostas. Tudo isso é entretenimento, e entretenimento é necessário. Mas a quantidade de entretenimento que você consome determina se você vai ter capital ou não. Porque entretenimento não gera retorno, entretenimento consome, e se você gasta uma porcentagem significativa da sua renda com isso, você nunca vai acumular. Simples assim. Aqui está a verdade dura. Você não precisa de tanto entretenimento quanto consome. Você precisa de um pouco, e o resto é vício, é fuga, é distração da realidade que você não quer encarar. E enquanto você distrai, o tempo passa, e o capital não se acumula, e a corrente fica mais pesada. Vou te mostrar como esses 5 destruidores se manifestam na vida real. João ganha R$ 3.000 por mês. Ele comprou um carro financiado. Parcela R$ 700. Ele mora em uma casa de 2 quartos porque precisa de espaço. Aluguel, 1.200. Ele tem 6 parcelas de compras antigas rodando. Total, R$ 400. Ele almoça fora todo dia, R$ 500 por mês. Ele sai todo fim de semana. R$ 400 por mês. Soma tudo, R$ 3.200. João ganha 3.000, gasta 3.200. João não acumula capital. João acumula dívida. E João acha que o problema é o salário. Mas o problema não é o salário, é o comportamento. Agora imagine Maria. Mesmo os R$ 3.000 de salário. Ela comprou um carro usado por 15.000 à vista que economizou durante 2 anos morando com os pais. Ela mora em um apartamento pequeno. Aluguel, R$ 800. Ela não parcela nada. Se não tem dinheiro, não compra. Ela cozinha em casa, gasta R$ 200 por mês com comida. Ela sai uma vez por mês, gasta R$ 100. Total de gastos, R$ 1.300. Sobra R$ 1.700. Maria investe R$ 1.500 por mês. Em 5 anos, Maria tem mais de R$ 100.000 acumulados. João, no mesmo período, continua devendo. Mesma renda, destinos opostos. A diferença? Comportamento de compra. Existe um número que muda tudo. Não é o mesmo para todo mundo, mas o conceito é universal. Quando você acumula o equivalente a 6 meses de despesas básicas, algo muda. Você para de viver no modo emergência. Você para de aceitar qualquer emprego porque precisa. Você para de entrar em pânico quando o carro quebra. Esse é o primeiro marco, o primeiro nível de liberdade real. Mas para chegar lá, você precisa parar de comprar os 5 destruidores. Porque enquanto você compra carro novo, casa grande, parcelamento infinito, comida cara e entretenimento constante, você nunca chega nesse número. Você fica eternamente a 3 semanas da falência. E vive com medo. Medo de ser demitido, medo de adoecer, medo de qualquer imprevisto. Porque você não tem colchão. Você tem corrente. Vou te mostrar a matemática brutal. Cenário A. Você gasta tudo que ganha. Renda mensal, 3.000. Gastos mensais, 3.000. Capital acumulado em 10 anos, 0. Cenário B. Você corta os destruidores e poupa 1.500 por mês. Renda mensal, 3.000. Gastos mensais, 1.500. Capital acumulado em 10 anos, sem rendimento nenhum, R$ 180.000. Com rendimento modesto de 6% ao ano, R$ 247.000. A diferença entre 0 e 247.000 não está na sorte.
Está na escolha de não comprar carro novo, casa grande, parcelamento infinito, comida cara e entretenimento excessivo. É isso. Só isso. Não precisa ganhar na loteria. Não precisa virar empresário. Não precisa herdar nada. Precisa apenas parar de comprar os 5 destruidores. O maior inimigo do capital não é externo, é interno, é o seu ego. Seu ego te diz que você merece o carro novo, que trabalhou duro, que a vida é curta. Seu ego te diz que a casa pequena é humilhante, que as pessoas vão julgar, que você precisa mostrar que está bem. Seu ego te diz que parcelar é inteligente, que todo mundo faz, que é normal. Seu ego te diz que cozinhar é perda de tempo, que você é ocupado demais, que merece descansar. Seu ego te diz que você precisa se divertir agora, que amanhã é incerto, que dinheiro é para gastar. E enquanto você obedece seu ego, você destrói seu futuro. Porque ego não constrói capital. Ego consome capital. Ego quer impressionar. Capital quer crescer. Ego quer status. Capital quer liberdade. Ego quer agora. Capital quer sempre. E você precisa escolher. Ou você alimenta o ego e morre pobre, ou você alimenta o capital e vive livre. Não dá para ter os dois. Vou repetir de outro jeito porque você precisa entender isso completamente. Toda vez que você compra um destruidor de riqueza, você está escolhendo sensação imediata em vez de segurança futura. Você está escolhendo parecer bem hoje em vez de estar bem amanhã. Você está escolhendo o aplauso de estranhos, em vez da paz de espírito. E aqui está o problema. O aplauso dura segundos. A paz dura décadas. Mas você escolhe os segundos. Toda vez. Porque os segundos são visíveis. A paz é invisível. Ninguém vê sua conta bancária crescendo. Mas todo mundo vê seu carro novo. Ninguém vê seus investimentos. Mas todo mundo vê sua casa grande. Ninguém vê sua disciplina, mas todo mundo vê sua roupa cara. Então você escolhe o que é visto e sacrifica o que importa. E quando você tem 50 anos, 60 anos, 70, olha para trás e percebe que trabalhou a vida inteira e não tem nada. E se pergunta, onde foi que eu errei? Você errou toda vez que escolheu impressionar em vez de acumular. Toda vez que escolheu conforto em vez de capital. Toda vez que escolheu agora em vez de sempre. A história econômica é clara. As pessoas que constroem riqueza não são as que ganham mais. São as que guardam mais. Durante a Grande Depressão, milhares de pessoas que ganhavam salários altos quebraram. Enquanto isso, fazendeiros simples que viviam abaixo das suas possibilidades sobreviveram. Por quê? Porque não tinham dívidas, não tinham parcelamentos, não dependiam de luxos, eles tinham capital. Durante crises, luxo não salva ninguém. Capital salva. E a cada ciclo econômico, a mesma lição se repete. As pessoas que vivem no limite quebram. As pessoas que vivem abaixo do limite sobrevivem. Não é questão de inteligência, é questão de comportamento. E comportamento é escolha. Você acha que merece o carro novo porque trabalha duro. Você acha que merece a casa grande porque batalhou. Você acha que merece sair todo fim de semana porque precisa descansar. Mas merecer não tem nada a ver com acumular capital. Você pode merecer tudo e ter nada, porque o dinheiro não se importa com o que você merece. O dinheiro obedece regras matemáticas. Se você gasta mais do que guarda, você empobrece. Não importa o quanto merece. Se você guarda mais do que gasta, você enriquece. Não importa se merece ou não. O universo financeiro é indiferente aos seus sentimentos. E quanto mais rápido você aceitar isso, mais rápido sai da corrente. A sociedade te ensina a comprar os 5 destruidores. A propaganda te diz que você precisa do carro novo para ser respeitado. As redes sociais te mostram casas gigantes e te fazem sentir pequeno.
Seus amigos parcelam tudo e te fazem sentir que você está sendo mão de vaca. Os restaurantes estão cheios e você se sente excluído se não vai. Bares, baladas, shows, festivais, todos te chamando, te tentando, te dizendo que a vida é agora. E você cede, porque é mais fácil ceder do que resistir, porque resistir é solitário. Resistir é ser chamado de chato, de pão duro, de sem graça. Mas aqui está a verdade. Os que cedem ficam pobres. Os que resistem ficam livres. E daqui a 20 anos, quando seus amigos ainda estiverem trabalhando porque não têm escolha, você vai estar trabalhando porque quer. Ou não estará trabalhando, porque terá capital. E capital compra escolha. Cada real que você gasta nos destruidores não é só um real perdido. É um real que não trabalha para você pelos próximos 10, 20, 30 anos. Se você gastar 10 mil reais em um carro novo hoje, você não perdeu 10 mil. Você perdeu o que esses 10 mil se tornariam em 30 anos. Com retorno modesto, esses 10 mil viram 80 mil. Você não gastou 10, você gastou 80. Cada compra impulsiva, cada parcelamento, cada jantar caro, cada bebida no bar tem um custo futuro invisível. E você nunca calcula esse custo. Você só vê o preço de hoje. Mas o preço de hoje é mentira. O custo real é o que você perde no futuro. E o futuro sempre chega. Aqui está uma verdade brutal, que vai contra tudo que te ensinaram. Ganhar mais não resolve o problema. A maioria das pessoas que aumenta a renda, aumenta os gastos na mesma proporção. Ganhava 3 mil, gastava 3 mil. Passa a ganhar 5 mil, passa a gastar 5 mil. Porque com mais renda, você sente que pode comprar os destruidores maiores. Troca o carro usado pelo novo. Troca a casa pequena pela média. Troca o parcelamento pequeno pelo grande. Troca o restaurante barato pelo caro. Troca a cerveja comum pela importada. E continua sem capital. Porque o problema nunca foi a renda. Foi o comportamento. E comportamento não muda com dinheiro. Piora. Por isso existem tantos médicos, advogados, engenheiros quebrados. Eles ganham bem, mas gastam tudo, e mais, e estão tão presos quanto quem ganha 1.500. A corrente é mais bonita, mas continua sendo corrente. Você quer saber qual é a única saída? Não tem segredo, não tem atalho, não tem truque. A única saída é parar de comprar os 5 destruidores de riqueza. Carro novo? Não. Casa grande? Não. Parcelamento infinito? Não. Comida cara todo dia? Não. Entretenimento constante? Não. Você corta esses 5 e guarda a diferença. Não precisa ser perfeito, não precisa ser radical, mas precisa ser consistente. Todo mês, sem falta, uma parte da sua renda precisa virar capital. E esse capital nunca é tocado, nunca é gasto, nunca é emprestado para uma emergência. Ele fica lá, crescendo, silencioso, implacável, e com o tempo ele muda o jogo. Não rapidamente, não de forma espetacular, não de uma hora para outra, mas muda. E quando você menos espera, você olha e percebe que não está mais na corrente. Você está livre. Ninguém vai salvar você. Não o governo, não seu chefe, não sua família, não o mercado. Você é o único responsável pelo seu futuro financeiro. E se você continuar comprando os 5 destruidores de riqueza, seu futuro será trabalhar até não poder mais e morrer sem deixar nada. Isso não é motivação. Isso é consequência matemática. Você pode achar injusto, pode achar duro, pode achar brutal. Mas não muda o fato de que é verdade. E você tem 2 opções. Continuar como está, justificando suas escolhas, culpando o mundo, dizendo que merece, que a vida é curta, que todo mundo faz. Ou aceitar a realidade, cortar os destruidores, acumular capital e lentamente, dolorosamente, sair da corrente. Não vai ser confortável, não vai ser popular, não vai dar like no Instagram, mas vai funcionar.
E daqui a 10 anos, quando você tiver capital e liberdade, ninguém vai te perguntar como você chegou lá. Vão apenas assumir que você teve sorte. E você vai sorrir, porque sabe que não foi sorte, foi escolha. Escolha de não comprar os 5 destruidores de riqueza. Todos os dias, durante anos, sem exceção. E agora a escolha é sua.